Bom, então é isso. Dia 16, sentimentos oscilam, decisões sustentam. Exatamente. Nós vamos falar hoje de algumas decisões que nós temos que tomar ao longo do dia. Mas, primeiramente, como fazemos, vamos pedir a direção do Pai. Pai, mais uma vez, obrigado por mais um dia. Sabemos que as decisões que nós precisamos fazer, não somente no dia de hoje, mas ao longo de toda a nossa vida, ela é decorrente, sim, de uma prática, ela é decorrente, principalmente, de ter uma direção clara e, através dessa direção clara, tomar as decisões claras também. Sabemos que o Senhor todos os dias nos informa, nos direciona para algo que nós temos a fazer, mas que o Senhor também deixa para nós essa tomada de decisão, que nós devemos tomar a decisão, tomar o rumo da nossa vida, o governo da nossa vida. Estamos aqui nesse momento, sim, amanhecendo um dia e buscando essa direção para que possamos fazer de acordo com a tua vontade, Pai. Que possamos estar com a mente aberta, disposto e disponível a escutar e também a decidir. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, amém. Amém, amém. Eu gosto de fazer um primeiro comentário em relação ao tema, porque hoje até na hora que eu estava revisando o material, e eu tenho que revisar esse material, porque, como eu acabei de falar, nós temos todos os dias alguns ajustes a serem feitos, mesmo que no dia anterior nós tenhamos avanços. E sentimentos oscilam, decisões sustentam. Essa frase confronta muito com algumas frases que eu já escutei ao longo da minha vida. Vou colocar aqui. Eu já escutei e já falei. Quando eu sentir vontade, eu faço. O problema não é sentir cansaço. O erro é permitir que o cansaço governe as nossas vidas. Eu falo para vocês que sentir cansaço realmente não é pecado. Faz parte da nossa natureza humana. Deus sabe disso. Deus sabe que nós sentimos cansaço. Deus sabe que nós, em alguns momentos, estamos exaustos. Mas quando eu peço entregar o governo da vida ao sentir, na minha opinião, é perda de governo, ou é perda de direção. Porque quando nós entregamos o governo do nosso dia a fatores externos, essa direção que os fatores externos tentam nos passar não é a direção do Pai. E, consequentemente, não é a melhor direção para nós. O objetivo desse treinamento sempre foi e sempre será que possamos ter a certeza que a nossa mente ela vai ser governada ou ela é governada por nós, porque somos filho do Pai. E eu tenho falado muito comigo essa frase. Por quê? Porque é uma forma de entender que apesar de eu ter intenções, apesar de eu ter vontade, apesar de eu ter desejo, ela tem que estar bem alinhado à vontade do Pai, exatamente para que eu possa ultrapassar os desafios que ocorrem diariamente. Eu tenho também certeza que isso ocorre com vocês. Eu quis colocar e o objetivo foi exatamente isso. O que essa frase confronta, quando eu sentir vontade, eu faço, e como eu comentei, o erro não é sentir cansaço. O erro é permitir que o cansaço governe as nossas vidas. Chegamos ao 16º dia. Já avançamos, sim, mais da metade do nosso propósito, do nosso objetivo. E alguns de nós podemos estar sentindo cansaço, podemos estar sentindo desmotivação, podemos estar sentindo vários fatores. E isso é decorrente de uma mente que está procurando retomar o governo do nosso dia, o governo ou o controle da nossa vida. E é nesse momento que nós temos que sim pedir a ajuda a Deus para que possa não somente nos proteger dessa tentação de retomada aí do mundo externo, mas principalmente de seguirmos em frente, porque o que nós estamos fazendo é algo que com certeza vai nos trazer benefício, e já está trazendo. Eu não falo nem se não estiver já trazendo, porque nas conversas que eu tenho tido com vocês, isso está sendo muito claro. É, algumas vezes eu nem pergunto, vocês é que declaram o quanto vocês têm
tido benefícios ou mudança de rota, ou mudança de direção, a partir do momento que vocês se colocaram aqui para fazer esse treinamento. O que eu também gostaria de colocar, ponto certo da estrada. A estrada que eu comento aqui, claro, é uma estrada, vamos dizer assim, imaginária, é uma virtual, usando mais o termo mais usado hoje em dia, né, virtual. Aqui, como eu coloquei, não é mais largada, é sustentação. Por quê? Eu falo aqui não é mais largada, é sustentação. Aqui, no 16º dia, nós chegamos no ponto certo da estrada. E quando eu falo não é mais largada, porque toda largada traz junto um sentimento de motivação, de anseio, de desejo, de vontade, porque é algo novo. E é algo que quando você escolhe, ou quando nós escolhemos, nós estamos vendo que é algo que é importante para nós. Então a largada, ela realmente traz esse ânimo. Mas à medida que nós vamos avançando ou vamos caminhando, e aí eu deixo de ter essa motivação, porque as circunstâncias, elas ao longo da nossa vida, ela foi sempre e sempre será uma parceira nossa de todos os dias, mas ela não pode e não vai dominar o espaço, porque a minha mente está ocupada com algo de bom, com algo que realmente eu tenho treinado, eu tenho trabalhado, e quando eu falo eu, vamos falar assim, nós temos trabalhado, nós temos treinado, e consequentemente nós preenchemos esse espaço que ao amanhecer fica disponível. E esse preenchimento, ele está sendo feito com sustentação, e a sustentação é o que nós estamos fazendo todos os dias, essa prática. Vocês falando para mim, claro que eu fico alegre em saber que o que nós estamos fazendo aqui está fazendo melhorias na vida diária de vocês, mas a continuação disso, ou desse treinamento, ele tem que ser algo motivacional para você. E, mais uma vez, a motivação não é numa palavra de alguém, não é numa palavra de outra pessoa, mas é isso você trazendo para você, o quanto está sendo benéfico, e o benéfico não quer dizer que você não tenha luta. Eu falo pela questão do acordar. E o acordar é realmente quando você abre os olhos e agradece ao Pai por ele ter acordado você. É importante que logo em seguida você já pensa de uma forma, hoje eu vou vencer os meus desafios, porque hoje estou conduzindo ele. E eu falo que eu não estou aqui para fazer apenas um comentário de autoajuda, mas se está sendo muitíssimo importante para mim, eu, eu sinto isso assim no sentido de querer compartilhar isso com vocês, porque é aquilo que eu comentei até no dia de ontem. Nós temos que valorizar o que nós temos de bom, o que está sendo bom para nós, aquilo que está sendo grandioso, aquilo que nos enche de alegria, aquilo que nos mostra que sim, é possível ter prosperidade em todas as áreas da vida. Mesmo que nesse momento nós possamos estar num momento difícil, porque momentos difíceis sempre vamos ter, pessoal, de lutas, de desafios sempre vamos ter, porque Deus mesmo falou, nessa terra terás aflições. E quando você está sustentado, isso consequentemente vai nos ajudar a suplantar. Vou fazer um comentário até em cima do próximo slide, que eu gosto sempre de colocar uma revisão. Por que essa revisão ela é importante? Para que possamos ver a conexão, possamos sentir também que nada é por acaso, que tudo que nós estamos fazendo aqui, ela sim tem uma linha, é claro, que eu utilizo a base, que é a Bíblia, mas eu também procuro, pelos comentários de vocês, por outros materiais que eu leio, que eu possa fazer a conexão, que nada seja desconectado, né? Que tudo aquilo que nós estamos falando, ela sim tem uma conexão. Porque quando eu comentei governo da manhã, quem governa o início, governa o dia, a constância, o simples repetido vence o extraordinário, porque o que nós estamos fazendo diariamente, isso consequentemente está trazendo benefícios para nós. A linguagem, a forma de linguagem, é algo que eu tenho trabalhado bastante. A forma como eu
tenho fazendo alguns ajustes na minha forma de falar. Isso eu vejo o reflexo no meu dia a dia. Estou perfeito? Não, perfeição não existe. Tem alguns ajustes. Inclusive, eu tenho usado aqui meu caderninho do lado para fazer alguns comentários, inclusive são pontos de ajustes meu. Mas esses ajustes eles vão sendo, vamos dizer, feitos à medida que eu pratico. A fé prática, que eu coloquei aqui, fé que anda, não é fé que apenas crê. Isso nós colocamos e temos reforçado todos os dias que a ideia e o objetivo desse treinamento é isso. Governo da manhã, quem governa o início, governa o dia. E nós, sim, estamos governando o nosso dia. Não estamos mudando, vamos dizer, nós não estamos mudando apenas o trilho. O trilho é aquilo que nós estávamos fazendo todos os dias. Mas hoje nós vamos aprofundar. Hoje nós vamos entrar numa linha de que é mais necessário do que só a prática. Quando eu falo prática, se todo dia nós estamos acordando, se todo dia nós estamos aqui para escutar e fazer os comentários logo depois que terminamos o treinamento, sim, é uma prática. Mas ao longo do dia nós temos que tomar decisões. E essas decisões elas podem ser de coro pequeno, mas esse pequeno, ele consequentemente, ele vai trazer resultados grandes. Eu vou trazer para vocês uma palavra ou 4 letrinhas que são a base do nosso treinamento. Eu até coloquei para vocês ontem que foi algo que no início, eu citei para alguns de vocês e eu acabei não citando nos dias seguintes. Por quê? Porque à medida que eu fui fazendo um ajuste no material ou nos materiais, eu percebi que esse tema não era de tão grande importância. Saber qual é a base do nosso tema, ele é importante, mas não maior do que aquilo que nós estávamos falando até o 15º dia. Coloquei ontem, logo após nosso treinamento, e estou trazendo de volta, porque linguagem governada, escolhas conscientes, movimento diário e alinhamento com propósito, para mim, eu coloquei num quadro, no sentido de dizer, eu tenho que seguir essa linha de entendimento para o dia, e à medida que eu faço isso todos os dias, eu vou sim mudando a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de escolher e a minha forma de decidir. Hoje, 16º dia de 30 que nós marcamos, que nós colocamos como objetivo, eu procurei sempre colocar para vocês que essa palavrinha, essas quadras, não é apenas uma palavra bonita, não é. É uma forma, é um modelo de governo, vamos falar assim. É um modelo que nós temos que usar. Você pode fazer até alguns ajustes, mas a base desse modelo, ele tem que ser, primeiramente, nessa linha de você governar o seu dia. Não é simples, não é fácil, porque ao longo da nossa vida nós não tínhamos essa direção, não tínhamos esse entendimento e não tínhamos essa decisão de mudar. Mas estamos agora nesse momento, fazer essa decisão. E ontem eu estive até com um dentista que faz o tratamento com meu, e ele fez 2 colocações, assim, de uma forma espontânea, e eu não fiz, assim, nenhum comentário para ele em relação ao tema, e ele chegou para mim e falou o seguinte: Sandro, você sabia que existem formas de orar diferente do Ocidente e do Oriente? Eu falei, acredito, você está falando de religião? Ele falou, não, não, não religião. Não estou dizendo que, por exemplo, o Oriente tem o budismo, tem outros tipos de religião. É a forma de orar. Porque quando você ora pedindo, você está. Olha, foi ele que falou. Eu tinha falado isso aqui, mas foi ele que falou. Quando você está pedindo, você se coloca no papel de aguardar. Não que esteja errado pedir, porque nós precisamos sempre do outro. Mas pedir a Deus, é claro, tem uma força que não tem como medir. Mas aí sim, quando você se coloca no compartilhar, isso tem uma amplitude, amplinha, porque você faz parte do processo. E o outro ponto que ele colocou também, que é algo que eu tenho compartilhado com vocês, e eu não tinha tido essa conversa antes com ele. E isso só me mostrou que eu
ratificando o que nós estamos fazendo. Ele colocou também essa questão de que algumas pessoas oram, mais o Ocidente, né, mais onde nós estamos no Ocidente, vamos dizer assim, que nós oramos para que Deus tire da frente, vou chamar assim, problemas, lutas. Deus, afasta de mim esses problemas, afasta de mim essas lutas. E já o oriental, ele pede o contrário. Ele pede exatamente para que os problemas possam fortificar ele, fortalecer ele. Pessoal, quando ele falou isso, eu dei uma risada. Ele falou, ó, sinal que o tratamento dos dentes dá bom. Ele falou, cara, eu falei, poxa, você falou exatamente aquilo que eu estou compartilhando com o pessoal. Aí falei um pouco do nosso desafio, que eu não tinha falado antes. Ele falou, pô, cara, que bom. Eu falei, então isso, Deus usa pessoas, assim, usa pessoas para te dar alguns avisos, alguns toques, e eu espero que todos nós tenhamos aqui esse entendimento, que aquilo que algumas pessoas falam e vai de encontro àquilo que você está fazendo, planejando fazer, pense direitinho, porque algumas vezes você pode retificar algo e algumas vezes você pode ratificar algo, porque é Deus usando as pessoas. Eu espero que realmente isso tenha sido, vamos dizer assim, uma forma de vocês entenderem e analisar o que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá. Motivação com fundamento. Eu coloquei nesse slide, quem depende de motivação para continuar, já desistiu sem perceber. Vamos lá. Quem depende de motivação para continuar, já desistiu sem perceber. Por quê? Motivação é importante? Sim, é importante. Mas ela não sustenta ninguém. Todos nós sabemos disso. Quantas vezes nós começamos algo com motivação, só que a simples motivação não foi necessária para que a gente seguisse em frente. O fundamento atravessa qualquer fase. Qualquer fase da sua vida, quando você está fundamentado, você ultrapassa. Quem vive de motivação precisa ser empurrado. Quem vive de fundamento permanece. Essa frase, ou essas duas frases, ela reflete o que nós estamos fazendo. A motivação inicial, a motivação diária, ela tem que ser trocada ou substituída definitivamente pelo nosso fundamento. Fundamento é a nossa base, é aquilo que nos sustenta mesmo. E quando nós governamos a nossa vida, consequentemente, isso é a base para que nós seguimos adiante, porque é a direção nossa, não a direção de terceiro, não a direção do mundo externo, não a direção de escassez, não a direção de que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho força. E eu revendo esse material, principalmente esse slide, quando eu revi, eu percebi que eu precisava colocar uma forma até uma entonação mais forte. Como falei para vocês, eu tenho colocado e tenho feito o treinamento também para me ajustar em algumas coisas. Ontem, quando terminamos o treinamento, estou sempre procurando misturar treinamento com aula, mas aqui não é aula, é treinamento mesmo. Quando nós terminamos o treinamento, a primeira coisa que eu fiz foi ver a gravação e, poxa, eu percebo que, apesar de eu estar falando aqui, eu tenho comentado que algumas vezes o que sai da minha boca não necessariamente aquilo que eu escrevi ou aquilo que eu anotei para falar, mas eu, escutando novamente, eu vi o quanto é importante você rever. E foi, para mim, foi muito claro que algumas coisas que foi comentadas, sim, faz todo sentido. A maior parte eu entendo, certo? Mas era importante que vocês também tivessem essa oportunidade de rever, de fazer uma análise, uma autoanálise, porque algumas vezes, talvez, alguém ao acordar, só abre os olhos, não se levanta da cama. É. Aí isso, de repente, pode dar o cansaço, eu posso não ter uma voz bonita, mas, de repente, só a minha voz pode fazer a pessoa adormecer novamente. Isso já aconteceu comigo, já. Eu lembro que quando há uns 3, 4 anos atrás, a Andrea estava começando a escutar,
uma, um vídeo toda manhã, e eu tinha hora que eu imaginava que a voz do rapaz parecia que estava no meu sonho, porque eu estava adormecido, escutava aquela voz todos os dias e parecia que eu estava sonhando. Porque ele fazia um comentário, ele fazia a leitura da palavra todos os dias e a André acompanhava toda manhã. Aí teve uma hora que eu abri os olhos, aí eu percebi que na verdade eu não estava sonhando, que eu estava acordado. Mas foi questão de segundo, eu voltei a dormir. Né? E depois mais tarde, é claro, quando eu acordei, eu perguntei para a André qual que era o que é que ela estava escutando, o que ela estava assistindo, ela falou para mim como era. E eu comecei a acordar cedo também para assistir. Agora, levantando da cama e tomando um cafezinho aí, porque o cafezinho é sempre bom para que a gente possa fazer um movimento. Não acorde, não abra os olhos e fique estático, porque isso faz com que o seu corpo, mais uma vez, procure segurar você. Se você tiver esse hábito, levante, levante. Levante, dê uma caminhada, vai até a geladeira, vai até o banheiro, faça algo. Ontem eu estava também assistindo um programa, um treinamento, na verdade, eu estava assistindo, que eu estou fazendo, que é o treinamento aproveitando aí que tem alguns amigos aí de gestão financeira, de opções, mercado de opções, e eu estava cansado, mas o treinamento era de suma importância. E eu falei, se eu ficar sentado, eu posso cochilar. O que é que eu fiz? Eu me levantei e fiquei em pé, indo para lá, indo para cá, fazendo essa movimentação. Porque era algo importante para mim. E eu precisava, naquele momento, de fazer algo diferente. Não se acomodar, não buscar um local que seria mais cômodo, que seria ficar sentado. E eu falo isso para vocês, a motivação, ela é importante, sim, mas ela não pode e não deve ser a única forma de nós avançarmos ou buscarmos algo que é importante para nós. O fundamento, sim, e vamos fazer isso todos os dias. Quem depende de motivação para continuar já desistiu, eu coloquei aqui sem perceber, e é verdade. Quem depende de fundamento atravessa qualquer fase, isso é verdade. Agora, quando a vontade some, e aí eu vou aproveitar o meu café aqui, eu falo o seguinte: quando a vontade some, eu falei, poxa, eu sei que alguns de nós passou e passa por faltar vontade, vontade de acordar para vir para o treinamento. Para mim, esse é o cenário real, é o cenário que realmente todos nós, não todos, vamos dizer, alguns de nós, não todos, porque eu não posso afirmar 100% que todos nós, se o grupo tem 15, 16 pessoas comigo, eu não posso afirmar que todos nós, 15 ou 16, temos essa falta de vontade de vir para o treinamento de manhã ou pela manhã. Eu, glória a Deus, eu tenho acordado até antes do despertador e hoje eu tomei um susto, porque quando eu olhei para o celular para saber o horário, no celular estava 4 e alguma coisa, 4:15, 4:10, alguma coisa. E eu olhei no computador, estava 3:21. Falei, porque normalmente o computador tem um horário mais, vamos dizer assim, alinhado com a hora de Brasília. E eu falei que estava errado. Mas eu tomei a ação de levantar e ver. Né? E eu vi que o computador é que estava desatualizado. E eu reiniciei a máquina. Quando a vontade some, pessoal, isso eu queria deixar bem, vamos dizer assim, claro para vocês, é quando o foco continua sem emoção. Eu, quando comecei a aprender o idioma, uma das coisas que me ensinaram era que quando estamos aprendendo algo novo, que nós temos que colocar uma situação emocional, aquela situação que faz com que, em qualquer momento, a gente possa relembrar de algo. De algo. Qualquer, vamos dizer assim, qualquer evento que você fez ao longo da sua vida, ou faz ao longo da sua vida, que tenha emoção, ela te marca, ela te deixa mais, vamos dizer, ela te deixa sabedor que aquilo está trazendo um resultado. Você é só analisar um pouco de alguns eventos que aconteceram ao longo da sua vida que você até hoje lembra. Por quê? Porque foram fatos com emoção, não tenho dúvida disso. A vontade vai diminuir? Sim. Em alguns momentos a vontade diminui. O dia 16 não é sobre sentir essa falta de vontade.
mas é com a tomada de decisão, é sobre decidir. E decidir, pessoal, nós vamos entrar numa outra linha. Amanhã, por exemplo, amanhã nós vamos colocar que essa disciplina que nós estamos tendo todos os dias, ela vai vencer só o lado de inspiração. Porque eu falo que eu tomo a decisão de seguir em frente. Eu tomo a decisão de fazer os ajustes. Eu tomo a decisão de escolher procurar ao Pai todos os dias. Eu tomo a decisão da minha vida. Eu compartilhei com vocês, alguns de vocês, na verdade, que toda vez que vocês me procuram, toda vez que vocês querem trocar um, uma conversa, trocar um contato comigo, eu agradeço, porque a ideia e o objetivo de eu compartilhar essa minha intenção de fazer esse desafio, vocês aceitaram. Todos vocês aceitaram. Eu fico lisonjeado, essa que é a palavra certa, bonita. Eu fico lisonjeado quando você propõe algo e as pessoas compartilham com você esse mesmo entendimento e essa mesma vontade. Mas eu sei que simplesmente fosse só a vontade, mesmo que você tenha falado assim, Sandro, vamos seguir em frente, existe a oscilação. E eu não quero e não vou colocar a oscilação como uma fraqueza, porque não é. Isso faz parte do treinamento. Isso faz parte exatamente da jornada que nós estamos fazendo, que não é uma jornada simples, porque eu entendo que para todos nós, para mim e eu acredito para alguns de vocês, é algo diferente. Ao longo da minha vida, eu tenho 60 anos, eu nunca me propus a fazer algo direcionado, algo que todos os dias eu soubesse que eu tinha que fazer algo, por menor que seja, mas algo, e que eu tenho certeza que traria e traz um resultado. A motivação existe? É claro que existe, mas o cansaço existe diariamente. A nossa jornada vamos dizer, diária, ela não é uniforme. Eu não acordo, por exemplo, às 4 horas da manhã e vou dormir às 10 horas da noite. Oscila. Por quê? Porque tem alguns eventos que acabam fazendo você ou esticar o horário que você vai dormir, ou de repente, vamos dizer, reduzir esse prazo. Ontem, glória a Deus, foi o aniversário do meu neto, e estava radiante, estava muito feliz. E foi um evento que fez com que eu saísse, vamos dizer assim, daquela minha rotina à noite, porque à noite nós fizemos um bolinho aqui para ele, cantou parabéns, e eu falei assim, poxa, vamos, vamos fazer diferente. Quando eu comecei a olhar o material, revisar o material final, e eu falei assim, eu vou compartilhar com o pessoal não somente o que nós estamos fazendo no dia 16, mas o que nós vamos fazer nos próximos dias. Não vou colocar até o dia 30? Não, não vou colocar até o dia 30. Mas só para vocês terem uma ideia do que está reservado para nós nos próximos treinamentos. Então, amanhã, nós vamos falar exatamente de disciplina, vence inspiração, que é o dia 17. O dia 18, o cansaço não é sinal de erro. Esse vai ser o tema. Nós vamos falar uma base bem, vamos dizer assim, talvez científica, porque eu vou buscar, assim, eu tenho buscado, na verdade, alguns livros e tudo mais para servir também como fonte adicional, já ao da Bíblia, mas fonte adicional. E isso eu vou trazer aqui para que compartilhe com vocês também. E no dia 19, para mim está sendo também uma forma de treinar o meu silêncio, porque eu vou colocar exatamente, silêncio também é progresso. E o silêncio é você reservar esse tempo para você. E que no dia 19 você esteja aqui comigo, porque hoje, dia 16, faltou um dia, faltou dia 20. A fidelidade ao processo. Esses são os temas, mas é claro que eu vou fazer o ajuste, vou fazendo à medida que eu vou conversando com vocês, e eu quero compartilhar com vocês, e eu quero que vocês compartilhem comigo como é que está sendo esse treinamento. É importante escutar isso de vocês, pessoal, porque eu tenho falado, esse treinamento não foi e não é um treinamento de autoajuda simples. Esse é um treinamento de transformar as nossas vidas, transformar o nosso dia, transformar o controle daquilo que tem não digo mais importante, mas que tem uma força imensa, tem um poder imenso que é a nossa mente. Eu tenho falado da mente, tenho falado da língua,
e tenho falado principalmente de compartilhar com Deus. E é isso que eu queria deixar, finalizando aqui o 16º dia, que use lá o nosso grupo para compartilhar. Até você sabe quem eu vou falar, mas eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa colocou assim para mim: Sandro, se você tiver vontade, você pode compartilhar. A gente batemos uma conversa no particular, mas ela falou: se você quiser, você pode compartilhar. Mas eu retribuo para você, jovem, se você quiser, você pode e deve compartilhar. Porque todos nós aqui temos fraquezas, todos nós temos aqui lutas, todos nós temos aqui dificuldades, mas todos nós temos aqui o que? O controle da nossa vida, porque o que nós estamos fazendo aqui, com certeza vai trazer frutos. Só que a árvore que é plantada ontem, ela não dá fruto hoje. Ela precisa de um tempo para amadurecer. E é isso, como ser humano, eu sei porque eu sou ser humano, eu sei o quanto é difícil. A gente quer sempre o resultado imediato. A gente quer sempre que aquilo que eu peço para Deus e não compartilhar, aquilo que eu peço já venha de imediato. Eu sei disso. Todos nós sabemos disso. Mas compartilhe as dificuldades, os desafios, porque isso também é forma de motivar e mostrar para as outras pessoas que todos nós temos erros, temos acertos, mas que temos sim um propósito. E esse propósito é o quê? É mudar a direção de tudo aquilo que a gente se acostumou a fazer, teve o hábito de fazer. Tá? Então, é isso para o dia de hoje. E vamos para encerrar o nosso treinamento. E já aproveito e digo a vocês que vou deixar esse vídeo gravado, vou compartilhar com vocês assim que terminar. Eu sei que isso pode ser usado para alguns que vão pegar o caminho da creche, da escola, do trabalho. Vão escutando, e eu tenho certeza que vai reforçar o que você escutou até esse momento e vai ajudar a ter uma direção mais clara do que precisamos fazer nesse dia. Tá bom? Então, para aqueles que possam fechar os olhos, agradecendo ao Pai mais uma vez essa oportunidade, estamos aqui reunidos. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem direcionado para nós. Sabedor, nós somos das nossas deficiências, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e o Senhor sabe disso. E para o Senhor saber disso, o Senhor sempre está ao nosso lado, dizendo: filhos, estou aqui ao teu lado para poder te ajudar, para poder direcionar, mas principalmente para dizer a você: você é forte, você é sábio, você é inteligente, porque eu não criei nada que não tivesse essa conduta. E sabedor que nós somos da nossa força, que possamos usar da forma correta. E vamos usar ao longo desse dia, porque nós somos fortes e vamos atravessar todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios. Compartilhe com todos nós. Foi isso que o Pai falou. E eu agradeço, Pai. Agradeço por esse momento que o Senhor pede não só para compartilhar, mas que o Senhor pede para que eu possa usar tudo aquilo que o Senhor tem colocado para mim. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos lá, deixa eu voltar aqui com vocês, porque eu tive a sensação que falei: será que terminou antes do tempo? Será que terminou? Não, ainda tem alguns minutinhos aqui, mas o Zoom está sendo muito. Agora percebi qual foi a mensagem que veio. É que eu tirei um pouco a bateria para descarregar a bateria para o computador ficar menos quente. E o que eu não quero é que nós deixamos ficar menos quente, temos que ficar ativos. Então vamos ativar a circulação, vamos ativar o nosso dia e vamos em frente, pessoal. Vamos em frente. Compartilhe sempre aquilo que você tem visto de bom na sua vida. Compartilhe as dificuldades, porque as suas dificuldades, eu tenho certeza que são nossas também. Eu não tenho dúvida disso. Todos nós temos algo em comum. Já passamos, e é essa a palavra, já passamos por dificuldades iguais. E vamos passar por outras. Então, quem puder compartilhar, compartilhe, que eu também uso isso como forma de ajustar o meu material. Ok? Que esse dia seja abençoado para todos nós e que no final dele possamos olhar e falar assim: Pai, obrigado porque avançamos mais um pouquinho. Que todos os dias a gente possa avançar isso e eu tenho certeza absoluta que estamos avançando. Fique com Deus mais uma vez. Vamos lá, hein? Compartilhar, tá? Estarei compartilhando daqui a pouco com vocês aí. Até mais. Tchau, tchau. Até.